Olá, tudo bem? Mais um Papo de Aliado, o programa que traz informações pertinentes para a sua empresa, para o seu negócio, para você empreendedor que quer crescer. Sempre com temas atuais que buscam aquela coisa que você nunca pensou que pode dar uma virada de chave na sua empresa. E hoje é o tema que a gente vai trabalhar aqui. Hoje a gente vai falar sobre inovações com incentivos, oportunidades fiscais e as novidades que estão acontecendo nessa área. E para tanto eu chamei um grande amigo, um parceiro do Grupo Alliance, grande Cidirley. Cidirley, tudo bem com você, meu querido? Tudo bem, Paulo? Tudo bem, pessoal? É um prazer a gente estar de volta. Não faz muito tempo que eu estive aqui com o nosso amigo. Foi, tá? Eu até vou deixar o link aqui pro pessoal assistir com o Lucas Barduco. Foi um programa sensacional Teve também. com o Lucas e teve um outro com o Carlos. Com o Carlos também. O Carlos da... Esse é frequentador, né? Já... Aí tá bom, né? A ideia é trazer novidades aí, né, sobre esse tema aí dos incentivos fiscais à inovação. Mas, enfim, é um prazer estar novamente aqui e vamos lá. Então, pessoal, como você já viu, o Cidirley já participou várias vezes, então já segue nosso canal, já toca o sininho, já compartilha, porque isso é fundamental pra gente e também para você ter conteúdos ricos igual a gente vai estar recebendo aqui hoje, tá bom? Cidirley, eu queria primeiro que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história da Gestiona. Legal. E o que a Gestiona oferece para as pessoas e como ela pode ajudar as empresas, né? Legal. A Gestiona nasceu aí há um pouquinho mais de 20 anos, né, dentro da USP, dentro da Escola Politécnica, mais precisamente. Começou bem, né? Dentro da USP. Mais dois colegas lá do curso de engenharia. E o nosso foco inicial não era atuar com incentivos, né? A ideia inicial era a gente pegar as técnicas que a gente estava aprendendo ali na graduação e ajudar indústrias, especialmente pequenas indústrias, né? Indústrias nacionais aí do interior, enfim, a serem mais produtivas, né? A melhorar os seus processos produtivos, a melhorar a qualidade dos produtos, criar indicadores, reduzir os gargalos da produção, né? Entre outras coisas, né? E só que nessa época estava tendo essa mudança aí, né, na política nacional aí de inovação. Estava havendo um estudo para substituir o que existia de programa de incentivo até então, que era principalmente o PDTI e o PDTA, né, que era o Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial e Agropecuário. E surgiu aí a chamada Lei do MP do Bem, né, Medida Provisória do Bem, que é a Lei 11.196. Depois foi aí transformada em lei, foi aí esse capítulo, que é o capítulo 3º, que trata dos incentivos fiscais, foi regulamentado por um decreto, né, que é o decreto 5798 em 2006, e aí a gente pegou essa transição, né, até por uma demanda de mercado, e a partir daí a gente passou a desenvolver essa outra divisão, que hoje é a nossa principal divisão aí, né, até pelo pioneirismo, por todo o histórico. Mas tem vários outros mecanismos e outros trabalhos aí ligados à parte de gestão, de inovação, planejamento estratégico e tributário aí para as empresas, né? E por que é tão importante, já antes de entrar até na questão da lei, por que é tão importante para as empresas a questão de inovação? E o que é essa questão, essa palavra tão... Porque eu vejo tanta gente falando de inovação, mas o que é inovar? Esse é um tema que já está aí em alta, né, há muito tempo, né, a questão da inovação. Isso começou a ter um estudo acadêmico mais forte com Schumpeter, né, lá nos Estados Unidos, no século passado. E ele começou a fazer a seguinte análise, né, que as empresas que cresciam mais e tinham mais competitividade eram as empresas que investiam mais em inovação, né? Até uma frase, um clichê mais conhecido assim, a inovação como a mola propulsora, né, da economia, do desenvolvimento das empresas, enfim. E isso, ele avaliou muito essa correlação, né, entre inovar, criar novos produtos, aperfeiçoar os produtos existentes. E aí, quando a gente está usando o termo produto, eu não estou me referindo exclusivamente a produtos físicos, né? Uhum. Aí também entra a parte de tecnologia de informação, de serviços, né? E a gente observa isso o tempo todo, né? Quem é da geração aí que tem mais de 30, 40 anos, provavelmente se lembra lá
da máquina de escrever, da Olivetti, né? Aquela máquina verde que tomou conta aí do mercado, era líder de mercado, e, né, o pessoal não inovou, sumiu. A própria Kodak, né, também líder na parte de fotografia, né? Inclusive ela teve aí uma participação aí em desenvolvimento da máquina digital, mas não apostou efetivamente e sumiu do mercado. E tem tantos outros exemplos em todas as áreas. Então a inovação, né, ela tem um caráter de criar algo novo, né? Mas isso precisa aí refletir economicamente. Senão, ele pode ser confundido aí apenas com uma invenção. Então, eu posso inventar algo, mas se isso não tiver uma aplicação prática, não tiver mercado para isso, não vai passar de uma invenção. Mas na hora que isso tem uma aplicação, na hora que isso resolve um problema, né? Ou cria uma facilidade para as pessoas ou para as empresas, então essa invenção pode ser já chamada aí como uma inovação, né, a partir do momento que isso passa a ter aí nota fiscal, né? Passa a ter uma emissão aí de nota fiscal no sentido de que ela produz riqueza aí, né? Gera riqueza para o país. Até né? fazer um parênteses nisso aí e fazer uma pergunta que eu nunca tinha parado para pensar, mas você falou dessa história da Kodak, do Olivetti, que eu sempre ouço essas histórias. Tem histórias ao contrário, que você falou, essas empresas souberam inovar e hoje estão no topo do mercado ainda? Olha, tem empresas várias que quase quebraram, né? Por exemplo, a própria 3M teve uma fase em que quase ela quebrou. A própria Intel, que são duas gigantes, né? A 3M tem atuação em diversos mercados e para a população em si, ela é bem conhecida pelo post-it, por colas, né? Por esse tipo de aplicação. Mas ela é muito forte em soluções industriais também, né? A própria Intel, né, que hoje é uma das líderes aí na parte de processadores e tudo mais, também passou por uma crise muito forte, né, e conseguiu se reinventar e inovar e hoje é uma das líderes aí, né? E a gente vê isso o tempo todo, né? Quando a gente olha o mercado aí das startups, né, das empresas de base tecnológica, que normalmente nascem aí nas universidades, nos parques tecnológicos, enfim. Essas empresas normalmente já nascem visando um problema relevante aí para a sociedade e com uma solução de base tecnológica inovadora, né? Uma solução, é uma forma de abordar o problema diferente do que tinha até então. E aí, quando isso dá certo, não é sempre, né? Isso tem uma taxa aí de sucesso que não é muito elevada, e isso é natural, mas quando dá certo, aí a gente vê essas grandes empresas e muitas delas se tornando, ou algumas delas, as chamadas unicórnios, né? Empresas que passam a ter um valor de mercado aí acima de 1 bilhão, né? Absurdo. Então, resumo. Saber inovar é a diferença entre você ter sucesso ou fechar, muitas vezes, né? Aí tem vários níveis de inovação, né, Paulo? O que a gente vê na maioria dos casos, isso não é exclusivo do Brasil, mas a gente que está aqui nesse mercado há bastante tempo, a maior parte das inovações se enquadram naquela categoria de inovação incremental, né? Que é aquela inovação que você vai melhorando pouco a pouco, mas se você faz isso de maneira contínua, né? Quando você olha ao longo dos anos, você vê uma evolução grande. Então, a inovação incremental, ela é muito importante, ela é incentivada por esses mecanismos praticamente da mesma forma, tirando a parte de captação de recursos, que eu vou comentar um pouquinho, mas para a parte de incentivos fiscais, seja a Lei do Bem, Lei da Informática ou Programa Mover, não há uma distinção entre o grau de inovação e o incentivo, né? Então, uma inovação incremental e uma inovação radical ou disruptiva, ela tem o mesmo incentivo. Quando você vai olhar para o outro lado dessa moeda, que é a parte de funding, que é a parte de captação de recursos, os órgãos costumam
ter uma classificação para o nível de inovação, e aí quanto maior o grau de inovação, a condição é melhor, ou seja, a taxa de juros tende a ser menor, o período de carência para começar a pagar efetivamente aí o empréstimo é maior, né? O prazo também tende a ser maior, e a participação do órgão público, o quanto ele entra financiando aquele projeto, por exemplo, é maior. Pode chegar até 90% 90% do total do projeto em alguns casos, né? Mas o governo entende e valoriza a inovação incremental, né? De certa forma, da mesma forma que incentiva uma inovação radical. E a inovação incremental, aquela que é feita ali aos poucos, né, degrau a degrau, etc., ela é a base para que as empresas aprendam e possam ter alguns projetos mais arriscados, porque isso é intrínseco. Se a inovação ela tende a ser mais disruptiva, mais radical, o risco é maior. Então, a empresa ela não vai pôr muitas fichas numa inovação radical, porque se tudo der errado ali, ela pode ter um problemão. Então, normalmente a empresa tem projetos incrementais, aqueles de melhoria contínua, que vão tendo ganhos ali de qualidade, ganhos em termos tecnológicos, enfim, e alguns projetos no portfólio que tem um grau de risco, né? Um grau de inovação também, se tudo der certo, maior. Então, normalmente o que a gente vê nas empresas que têm um bom grau de maturidade nessa questão de inovação, ela tem um projeto, né, um pipeline com um mix de projetos, né? Então, projetos com menor grau de inovação tal, e que já tem um impacto imediato. E aí tem várias técnicas, né? Você, para olhar, né, projetos mais disruptivos, você faz estudos de patentes, você tenta mapear o que será lançado nos próximos anos na sua área, né? Quais as tecnologias, quais os princípios que estão sendo utilizados e tentar desenvolver algo naquela área. Então, por exemplo, telecom. Quais serão as tecnologias que serão lançadas em breve? Então, as empresas podem pesquisar as patentes que estão sendo depositadas no mundo pelas empresas que são líderes. Fala, pô, o pessoal está fazendo muito desenvolvimento em, sei lá, 6G. Então, o que eu já posso me antecipar e começar a desenvolver o meu software, a minha solução, pensando que o 6G será lançado daqui 1 ou 2 anos. Então, como você... A mesma coisa para o setor farmacêutico, para o setor químico, petroquímico, alimentos, bens de consumo, em geral. E hoje tem uma preocupação cada vez maior com a questão do ESG, né? Que é o meio ambiente, o social e a governança. Então, projetos que têm essa característica, eles também são muito valorizados, né, pelo governo e pela sociedade cada vez mais, né? Então, tem que olhar para tudo isso, né? Mas pensando nisso, voltando um pouco assim, a empresa está na correria dela. Mas então por que é importante? E como a empresa pode fazer para investir seu tempo em incentivos, para entender essas questões de incentivos fiscais? E como encontrar isso também? Eu sei que a resposta é gestiona, mas dá a explicação um passo antes. Como eu saber se a minha empresa tem isso, pode ser uma empresa que investe em inovação? O ponto é o seguinte, Paulo, o Brasil está passando aí por um momento bem complexo, né, em termos de política e economia, né? A gente está bem próximo aí da aprovação da reforma tributária, né? Essa mudança de tributação em cima de consumo e também em cima especialmente dos impostos federais, né? Que é uma tentativa aí do governo federal de promover uma simplificação, né, da nossa política tributária, que está entre as mais complexas do mundo, né? Então, para o empresário,
né, que tem que acompanhar isso, tem toda a questão do custo Brasil, enfim, todas essas dificuldades, ele tem que buscar alternativas, né? Mesmo as empresas grandes, né, a gente que atende empresas aí de todos os portes, e hoje a gente tem clientes aí em 17 estados, então tem empresas de todos os portes e todos os segmentos. Para o empresário, ele tem que buscar as alternativas de recursos, né? Então, lógico, se a empresa está bem capitalizada e tem recurso próprio, ótimo, né? Você já tem um ponto importante de partida. Mas, normalmente, a empresa vai buscar recursos no mercado, né? Para fazer os investimentos, as melhorias, para crescer e tudo mais. A gente está aí com uma Selic batendo recorde. Então, a gente está com a Selic a 15%. Nós tivemos lá o menor, né? O menor valor foi lá em 2020 para 2021, chegou a 2%. Né? Então, de 2 para 15%. Então, o dinheiro ficou muito caro, o recurso está muito caro. Falando especificamente aí no setor privado. Então, buscar recursos públicos, né, recursos subsidiados, é uma maneira muito estratégica, muito importante para as empresas. E aí, nesse sentido, a empresa ela precisa se movimentar. Primeiro, ela tem que ir atrás de conhecer esses mecanismos. E aí, há algumas formas, né? Sem dúvida, hoje com a internet, com as inteligências artificiais, está cada vez mais fácil você encontrar essas alternativas, né? Agora, entre encontrar e aplicar, há uma grande diferença. Mas falando aí dos mecanismos públicos, a gente pode separá-los aí em dois grandes grupos, né? A gente tem, de um lado aí dessa moeda, os incentivos fiscais. Então, os incentivos fiscais, eles vão reduzir aí basicamente a carga tributária das empresas que cumprirem aqueles requisitos, que aí a gente fala na sequência. Mas vale a pena lembrar, então o incentivo fiscal, ele é sempre concedido olhando-se para o passado. Né? Ele é sempre concedido em cima de um projeto, de um investimento realizado. Então a empresa já tem que ter a grana de uma forma ou de outra e ter feito aquele investimento. Uma vez. Entendi. Então, eu invisto e depois que eu peço incentivo. Eu pensei que não, eu já... No caso do incentivo é isso. Então, por exemplo, eu desenvolvo uma farmacêutica, eu desenvolvo medicamentos. Para eu ter o incentivo fiscal, eu tenho que cumprir ali alguns requisitos, mas o incentivo ele é sempre calculado, ele é concedido em cima de um investimento realizado. Eu não posso falar assim, olha, no próximo ano eu vou investir 5 milhões, então, governo, me dá aqui 20% de crédito agora. Eu investi 5 milhões em 2024, por exemplo, no quê? Na minha equipe, contratando parceiros, universidades, centros de pesquisas, fazendo teste, gasto com propriedade intelectual, enfim. Eu gastei isso entre janeiro e dezembro do ano passado. Então, se eu cumprir os requisitos, o governo fala, ok, vou te dar um abatimento entre 20% e 30% dos seus impostos. Isso está associado ao sucesso do projeto ou não? Não, isso é outro ponto, uma pergunta muito interessante. Não está atrelada ao sucesso do projeto. Primeiro porque inovação, por si só, tem um risco, né? Então, o governo não exige, nenhum desses mecanismos exige que o projeto seja bem sucedido. Mas a gente tem que comprovar a natureza do projeto, as atividades, se elas se enquadram e que o investimento foi realizado. Então, de um lado da moeda, a gente tem os incentivos fiscais que concedem benefícios, créditos, em relação, ou seja, proporcional a um investimento realizado. Mas quando eu quero olhar para o futuro, né, eu preciso de 5 milhões de reais, por exemplo, para desenvolver os meus medicamentos, os mercados que eu quero atuar a partir do ano que vem.
e eu não tenho esses 5 milhões, né? Ou eu tenho uma parte desse recurso, ou eventualmente eu tenho tudo, mas não quero me descapitalizar, não seria estratégico. Então você pode buscar o que a gente chama aí de funding ou de recursos públicos para inovação. E aí a gente tem como a principal agência brasileira a FINEP, né? Que é uma agência ligada ao MCTI, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ligada ao BNDES. E ela tem lá várias linhas para empresas de todos os portes, com recursos reembolsáveis, recursos não reembolsáveis, que é o melhor dos mundos, que é aquele recurso que a empresa não vai precisar devolver. Reembolsável seria tipo um financiamento. Normalmente um financiamento ou tem até linhas de empréstimo, mas normalmente um financiamento. Não reembolsáveis, você vai investir... Em ambos você tem que cumprir uma série de requisitos, vai ter que prestar contas de tudo que foi feito, onde o dinheiro foi aplicado, mas você tem essas duas linhas. Então... esse é um ponto. Então, incentivo fiscal, a gente vai falar dos requisitos e tal, mas ele vai olhar para um investimento realizado. A captação de recursos, ele olha para o futuro. É um recurso que eu preciso para continuar investindo em inovação. E o que as empresas podem fazer de melhor nesse sentido? Unir essas duas coisas. Porque eu posso ter um projeto que utiliza esse recurso reembolsável, o não reembolsável não pode ser utilizado aqui junto com o incentivo fiscal, mas o recurso reembolsável, aquele que se assemelha a um financiamento de uma casa, eu posso ter esse recurso subsidiado, ou seja, com uma taxa de juros aí que hoje fica em torno da metade do que é a Selic. Então, se a Selic está aí a 15% ao ano, 6,5%, 7%, 7,5%. É uma taxa boa, né? É uma taxa muito interessante. Né? E você tem um prazo de carência interessante para pagar, para começar a pagar, um período longo também para poder pagar isso, normalmente 10 anos, né? Talvez até mais. Então, e você pode, em cima desses projetos, à medida que o desenvolvimento, que o investimento seja feito, você vai ele vai vindo para o passado, e você inclui ele no programa de incentivos. Então, você obtém um recurso aqui no futuro, né, para o desenvolvimento no futuro, e conforme o projeto vai sendo desenvolvido, que aí ele passa para esse lado aqui, né, para o passado, você inclui ele no seu programa de incentivos. Incentivo fiscal. Né? E aí, para fechar esse tópico, quando a gente fala de incentivos federais, os 3 principais são Lei do Bem, que é o mais abrangente de todos, permite empresas de todos os setores, né? Então, empresas do setor químico, petroquímico, farmacêutico, automotivo, bens de consumo, serviços, praticamente todas as áreas da economia. Mas o que ele tem de restrição? Somente empresas no lucro real. Então, infelizmente, empresas que estão no regime tributário do lucro presumido e do Simples Nacional não conseguem utilizar a Lei do Bem. Por quê? A lei foi concebida dessa forma. Quando ela foi criada lá em 2005, o governo ali entendeu que só seria viável conceder esse incentivo para as empresas no lucro real. Porque, na visão do governo, empresas no lucro presumido, de certa forma, já possuem uma condição diferenciada. Aí, ainda mais as empresas que estão no Simples Nacional têm uma condição mais diferenciada ainda. E o outro argumento seria a dificuldade em se fiscalizar o uso dos incentivos nas empresas do lucro presumido e do Simples Nacional. Embora a lei da informática, que é o segundo incentivo aí, tenha sim a possibilidade para empresas no lucro presumido de utilizarem o incentivo. Então, a lei da informática permite empresas no lucro real e empresas no lucro presumido. Então, você tinha falado até da lei do bem, agora está falando da lei da informática, que é outra. A lei do bem, ela é geral, empresas de todos os setores. No entanto, ela restringe a questão do regime tributário. Exato. Lucro real. Ela também restringe um outro tópico, que também tem uma discussão lá no governo para a gente tentar alterar isso, que o principal incentivo dela está ligado ao
a necessidade da empresa ter lucro fiscal. Né? Porque o incentivo vai atuar ali, o principal incentivo vai atuar reduzindo essa base de imposto de renda e de contribuição social. E isso vai mudar agora com a reforma tributária. Né? Os impostos, né, vão sofrer essas alterações todas. Né? A gente vai ter outros 2 impostos que vão substituir aí imposto de renda, contribuição, PIS, COFINS e tal. Então, vai sofrer um impacto. A lei do bem não vai deixar de existir, né? Mas ela vai sim ter alguma alteração aí que ainda não está bem clara, né? Não está ainda bem definida. Mas a lei do bem tem essas características: lucro real, lucro fiscal e investimentos em projetos de pesquisa e desenvolvimento visando inovação, ainda que seja inovação incremental. Né? Então, não precisa ser aquela inovação disruptiva. Tal. A lei da informática, o nome já é meio sugestivo. Né? Então, ela é voltada para um setor, que aí pega fabricantes de equipamentos de informática, então, laptops, televisores, monitores, enfim, equipamentos de informática em geral. Tem lá um grupo com base numa lista de NCMs lá, que NCM é a nomenclatura comum do Mercosul, de itens que são incentivados. Então tem produtos de informática, produtos de telecom, então vários itens de telecomunicações também entram, e automação, né? Então ligado aí à parte de indústria 4.0. Então as empresas que fabricam esses itens podem utilizar aí a lei da informática. E podem utilizar aí em conjunto lei da informática com a lei do bem. E neste caso da lei da informática, a maioria das empresas está no lucro real, mas há também empresas no lucro presumido. Simples, infelizmente, não participa do jogo. Já tem bastante benefícios, né? Há controvérsias, mas não entra nesse jogo, mas ela entra no jogo do funding aqui. Então, as empresas no Simples podem buscar recursos, tanto reembolsáveis como não reembolsáveis, para desenvolver seus projetos. Mas a parte de incentivos, elas não conseguem utilizar diretamente. E o outro mecanismo que vale a pena citar, e o terceiro incentivo, é o programa Mover, que é o programa Mobilidade Verde e Inovação, que substituiu o antigo programa Rota 2030, né? Que antes também já teve outro nome, que era o programa Inovar Alto. Então, esse programa ele é exclusivo do setor automotivo, né? Ele pega aí tanto as montadoras como as empresas fabricantes aí de autopeças e tudo mais. Ele é um programa com uma série de exigências e de obrigações acessórias. Dos 3, ele é o mais complexo, o mais burocrático. Depois, eu diria que é a lei da informática, que também tem uma série de exigências, especialmente para empresas aí, que faturam aí acima de 30 milhões. Tem uma tabela com os investimentos obrigatórios no FNDCT, no Centro-Oeste, Norte, Nordeste e tal. E o Mover, ele também está mais restrito aí às empresas no lucro real e mais específico para o setor automotivo. Né? Então, todos esses programas sofrerão algum impacto no seu cálculo quando a gente olha aí para a reforma tributária, né? Mas ainda tem muita discussão aí para acontecer. Mas não vão alterar, Olha, não até agora, né? A gente, inclusive, semana passada aí teve um representante nosso lá, eu não pude comparecer, em Brasília, lá no MCTI, teve o lançamento oficial do formulário da Lei do Bem, ano base 2024. E nas conversas lá nos bastidores, né, a gente aproveita sempre a visita lá para rever os colegas lá e tudo mais. Então, assim, não tem nenhum movimento aí no sentido de extinguir nenhum desses incentivos, né? Especialmente Lei do Bem, Lei da Informática. O Mover, ele tem um prazo lá, mas provavelmente também vai ser renovado. E é interessante, então, só fazendo um parênteses nisso. Porque mesmo que tenha tipo a reforma tributária entre daqui a uns anos, é importante imaginar que tudo que você está tendo de benefício é referente ao que você já pagou, né?
Então, se a reforma tributária entrou no ano que vem, Ano que vem. eu vou conseguir ainda restituir o dinheiro do que eu paguei desse ano. Sim, sim. Então, Ela... na hora vai ter as regras, então eu posso entrar hoje sem ter risco nenhum. Não, sem dúvida. Você pode entrar sem ter risco hoje e também mesmo com a mudança, você pode entrar. Quando a gente diz sem risco, é assim, uma vez que a empresa atenda aos requisitos exigidos pela lei, decreto, manuais de inovação, etc., é um mecanismo muito seguro, né? Como em tudo, tem partes dos mecanismos que dão margem, né, que tem algum grau de subjetividade, dão margem para as empresas serem um pouco mais arrojadas ou menos arrojadas. Mas para as empresas que seguem ali à risca, ela não vai ter problema. Lógico, tem lá uma auditoria feita pela parte do Ministério, eventualmente até em alguns casos fiscalização, isso também é passado para a Receita Federal, a Receita tem autonomia para fiscalizar as empresas e tudo mais, mas uma vez que você siga ali o protocolo, as exigências, guarde toda a documentação, as evidências relacionadas ao que foi feito, não temos casos nenhum único caso de empresa que teve que devolver o recurso ou que tenha sido autuado ou que tenha tido qualquer problema, nem no caso de nenhum desses mecanismos, entendeu? Agora, há empresas que já tiveram algum problema? Sim, mas aí ou foi uma falha de interpretação, de análise, ou a empresa foi um pouco arrojada. Porque aí é a avaliação de cada um e do entendimento. Tem um grau de subjetividade, né? Porque assim, a gente fala de um projeto de inovação, em que momento você termina o desenvolvimento, em que momento aquilo já se torna produção. Às vezes o produto inicialmente está acabado e vai para a produção, só que aí lá na produção dá problema, então você volta para o desenvolvimento. Então, às vezes, separar essa fronteira, né? Definir a fronteira até onde, isso em software também. Quando que um software que está ali em constante desenvolvimento, que atividades ali dentro, né? Podem ser consideradas pesquisa e desenvolvimento e que atividades são puramente manutenção, ajustes que não envolvam uma melhoria tecnológica significativa. Então, por isso a importância, muitas vezes, das consultorias especializadas aí para definir essa fronteira para que a empresa possa utilizar o incentivo com segurança. Mas eu não preciso finalizar um projeto para utilizar o benefício, né? Ele pode estar correndo. Normalmente, isso vale para quase todos os setores, Paulo. As empresas, os projetos são plurianuais. Dificilmente você tem um projeto de inovação que você vai começar em janeiro e terminar em dezembro, né? Normalmente, se você pensar num software, ele tem desenvolvimento contínuo. O que a gente tem que fazer aí? Fazer um recorte e mostrar uma fotografia para o governo do que foi desenvolvido naquele ano. Quando é um medicamento, também, o ciclo de desenvolvimento de um medicamento também tende a demorar vários anos, até conseguir lá a homologação, né, na Agência Nacional de Saúde, enfim, e nos outros órgãos, isso pode demorar vários anos. E enquanto houver desenvolvimento, atividades que se enquadram, você faz o recorte do que aconteceu entre janeiro e dezembro, mostra as atividades, mostra os investimentos, quanto eu gastei em equipe própria, quanto eu gastei em equipe de terceiros, quanto eu gastei em material, em protótipo, em teste, enfim. E você continua utilizando. O ponto é, a partir do momento que encerrou o desenvolvimento, por exemplo, daquele medicamento e ele vai para a produção, os gastos com a produção ali eu não posso colocar. Os gastos com marketing eu não posso colocar. Aí vem as questões mais complexas, que aí uma consultoria pode fazer muita diferença. Por exemplo, as atividades do regulatório, que é aquela equipe técnica que faz ali uma interface entre o desenvolvimento do produto e os órgãos públicos, né, para você validar por exemplo, se aquele medicamento atingiu a bioequivalência do medicamento, se for um genérico, por exemplo, atingiu a bioequivalência do medicamento de referência.
como é que... E os efeitos colaterais, etc. Então, o regulatório, ele entra ou não entra? Até que momento isso entra ou não entra? Depende, é caso a caso. Tem parte que pode entrar às vezes, tem parte que não pode. Suporte especializado para então, poder... definir essa fronteira é que, em alguns casos, isso é muito claro, né? Em outros casos, isso é mais complexo. Vamos pegar a área de tecnologia da informação. Por exemplo, setor educacional, né? Então, a gente vê aí muitas empresas ligadas ao setor educacional investindo pesado, né? As grandes universidades, as grandes corporações, algumas até listadas em bolsa, investindo muito em EAD, né? Em ensino à distância, incluindo agora IA, né? Então, EAD, que é ensino à distância, junto com inteligência artificial. Tá? O quanto dessas plataformas é desenvolvimento, né? O quanto ali tem o papel, a participação dos docentes, né? Dos professores para fazer o desenvolvimento. E aí depois tem uma fase que, em teoria, não tem mais desenvolvimento, pelo menos naquele momento, mas aí você vai rechear a plataforma de conteúdo. E aí? Essa atividade de colocar conteúdo na plataforma, né? Isso é uma atividade de P&D ou não? Em que contexto o conteúdo pode ser considerado ou não? Depende. Então, são questões mais complicadas que você não vai encontrar escritas em lugar nenhum. Você pode ler a lei de cima para baixo, pode ler o decreto, pode ler manual de Frascati, né? Pode ler o guia da lei do bem, que a gente ajudou a escrever junto com o Ministério, agora ele está passando até por uma atualização, que você não vai encontrar essas respostas. Pode perguntar para a IA também, você pode perguntar lá para o ChatGPT. Ela até vai responder, mas não... Ela não vai te ajudar nessas questões, né? Então, de novo, as empresas não precisam contratar obrigatoriamente uma consultoria para fazer esses trabalhos, né? Mas é muito raro a gente ver uma empresa... E você ganha muito mais também sabendo fazer isso, né? Olha, você tem um ganho, na maioria das empresas, com o uso de consultoria. É como o nosso caso, né? Eu não sou uma empresa de marketing, mas eu preciso de marketing. Então, eu faço outsourcing. Eu trago um especialista. Core business, contabilidade. Dependendo do porte da empresa, faz sentido você ter a contabilidade interna. Mas para a maioria das empresas, por exemplo, o nosso caso, imagino que seja o seu e da maioria das empresas aqui, você vai utilizar uma contabilidade terceirizada que tem, ainda mais agora com toda essa reforma tributária que vem por aí, você vai ter que trabalhar alguns anos com os dois sistemas. Isso vai ser feito gradativamente. Então, você vai trabalhar com o modelo antigo, com o modelo novo. E os incentivos? Você vai aplicar no antigo, no novo, como é que vai ser isso? E aí, até fazendo um merchan aqui, aí tem a Confirp aí, né? Verdade, empresa do Grupo aí Alliance. Tem a Confirp do Grupo Alliance, que está aí no mercado há mais de 30 anos, são acho que mais de 1.500 clientes. E pode ajudar nisso. Muitas empresas. Sidley, a gente está indo já pro finalmente, e que parece que não, mas já foi 40 minutos, cara. E eu queria ver uma coisa para você, fazer duas perguntas, não sei se você sabe me responder. Quantas empresas do Real a gente tem no Brasil, mais ou menos? Poxa... essa é uma boa pergunta. Eu não... Você vê que a gente não ensaiou nada aqui, né? Eu não tenho esse número. Eu li já alguma coisa, acho que de uns 170, 180 mil empresas. Do Real. Mas olha, Quantas empresas usam esses benefícios fiscais, mais ou menos? Isso eu sei. A Lei do Bem, que é o maior desses mecanismos, assim, em número de empresas, ela teve em 2023, ano base 2023, que é o dado mais recente que a gente tem, 3.850 empresas, mais ou menos. Quer dizer, mais ou menos 2% das empresas brasileiras nem isso. Pensando que a maior parte das empresas tem inovação. E essas... Por que é subutilizado assim? Um benefício tão grande que tem. Bom, um ponto é assim, tem uma parte das empresas que é desconhecimento, né? E quando a gente sai aqui dos grandes centros, né, industrializados e tudo mais, por exemplo, eu tive há pouco tempo, um mês e pouco, em Manaus, né?
Manaus tem um parque industrial considerável e eu visitei algumas empresas lá nesses dias que eu fiquei e a maioria delas não... Empresas locais mesmo, porque tem muita coisa lá que é filial, né? Que a filial é lá, a matriz está em São Paulo e aí a matriz tem o programa e o programa chega lá na filial, sem problema, né? Lá é muito forte, inclusive, questão da lei da informática. A maioria das empresas que montam esses equipamentos de informática estão lá por causa dos benefícios da Zona Franca e tudo mais. Mas a gente visitou algumas empresas lá e essas empresas nunca tinham ouvido falar. Então, uma é desconhecimento. A outra a empresa não dá a devida importância. Fala, pô, isso é muito burocrático, isso vai me dar muito trabalho. Por exemplo, pegar recurso público. Não vamos mentir aqui. É complicado. Se você for pegar menos do que 3, 4 milhões, eu já te adianto, mesmo com essa taxa de juros aí, não vale o esforço. A não ser que seja um não reembolsável. Aí o não reembolsável, a partir de 100 mil, já está valendo a pena. Mas o reembolsável é uma burocracia considerável para você fazer todo o programa. Você tem que ter garantia real, você vai ter que ter controles específicos, você vai ter que fazer uma prestação de contas muito apurada. Aliás, a prestação de contas começa antes das compras, para você saber se o investimento que você está fazendo está dentro dos itens que você pode investir. Porque muitas vezes a empresa não tem experiência nisso e ela adquire itens, por exemplo, ou serviços que são necessários para o projeto, estão dentro do projeto, mas não são incentiváveis. Então, aí um especialista vai evitar esse problema se ele puder fazer esse diagnóstico, essa avaliação antes, né? Mesma coisa a lei do bem. Vou comprar um equipamento para P&D. Tem o benefício de desconto de 50% do IPI. Mas esse equipamento atende os requisitos, ele é exclusivo para P&D, né? E isso evita uma série de problemas. Mas, então, eu diria isso. Tem muito desconhecimento ainda, tem muitas empresas que não atentaram. Outras têm um certo preconceito. Não devia ter. Ou até dizem assim, eu não inovo, eu faço a mesma coisa há 20, 30 anos... E eu não tenho nada de inovação, não tenho nem sequer um departamento formal. Ter, né? O ideal é que, a partir do momento que ela passe a usar a lei do bem, que ela melhore essa nível de maturidade, esse nível de gestão. Então, não é obrigatório, mas é recomendado que, após a empresa passar a utilizar, ela passe a ter um controle melhor, faça uma gestão melhor. Crie centro de custo ou conta contábil específico para fazer o controle daqueles investimentos. Tenha uma boa gestão da equipe com apontamento de horas, que muitas vezes a empresa não segue essas boas práticas de gestão de projetos e tudo mais. Então, a lei do bem, ela concede um incentivo, ou a lei da informática e tal, todas as leis. Mas elas pedem algumas coisas ali. E essas coisas são todas, de maneira gerais, benéficas para as empresas. Então, se a empresa não tem um sistema, uma plataforma de gestão de projetos, é interessante que ela passe a considerar, porque isso vai trazer uma melhor gestão para ela mesma. Eu não vou investir nisso agora. Então, você tem o velho e bom Excel que pode resolver uma parte desses problemas, dependendo do porte e da complexidade do... E vocês ajudam as empresas a fazer esse processo? Até aproveitando essa pergunta e já indo para finalmente, queria que você desse uma mensagem final em cima disso para as empresas, para que elas possam investir nisso. E como que eu encontro você também? Eu entendo o seguinte. Primeiro, as empresas elas precisam ter próximas a elas suporte nessa parte, porque no Brasil isso é muito complexo, né? Uma gestão mal feita, um planejamento tributário inadequado, no Brasil pode ser o suficiente para quebrar uma empresa ou para torná-la inviável economicamente. Então, por exemplo, essa semana eu tive reunião com uma empresa e eles estão fazendo um estudo, é uma empresa pequena ainda, e eles estão fazendo um estudo para sair do simples, e aí eles estão considerando lucro presumido, lucro real, e fazendo os cenários ali. Mas ele falou, olha, se eu mudar de regime,
alguns produtos meus, com o aumento da carga tributária, do jeito que está hoje, porque aí agora ele tem que passar a considerar a reforma. Alguns produtos meus se tornam inviáveis, né? Eu não consigo competir, né? Então, essa é uma mensagem. As empresas precisam ter consultorias aí eu não estou nem falando do nosso lado, porque a gente não faz isso, mas assim, contábeis, fiscais, tributárias, que estejam realmente por dentro de tudo que está acontecendo, incluindo essa questão da reforma tributária que está chegando. Ontem, eu estive na sede da XP. Né? Então, eu estava conversando lá com o executivo, e aí ele estava falando das várias modalidades que você tem hoje, tudo dentro das regras, dentro das leis, mas você usar um FDIC, por exemplo, para você fazer ali um planejamento tributário e ter uma redução considerável da carga tributária. Né? Ele até explicou um pouco lá, eu falei, depois você vai me explicar como... Foi um lance mais rápido ali, mas ele falou, várias empresas, e não precisa ser só as gigantes, empresas médias podem buscar ali várias alternativas para você tornar ali o seu recurso mais barato e mais viável. Então, essa é uma mensagem. E nesse contexto todo, os incentivos fiscais não podem ser deixados de lado. Né? Então, os incentivos fiscais aí, eles estão dentro de um plano maior, né, de planejamento tributário que podem muitas vezes... Na lei da informática a gente vê muito isso. Um produto incentivado, muitas vezes ele só vai se tornar realmente competitivo por causa do incentivo. Ainda que tenha tido a mudança, antes a mudança era em cima do IPI, então você sentia isso diretamente no preço do produto. Né? E, aliás, esse foi a grande queixa aí da Organização Mundial do Comércio, porque isso, de certa forma, era um protecionismo. Né? Porque aí os produtos importados não tinham esse benefício e aí a competitividade ficava desleal. Então, mas tudo bem, mas mesmo que não seja diretamente no produto, o empresário sente isso na carga tributária dele. Então ele fala, eu posso baixar aqui um pouco o preço por causa do incentivo e o meu produto se tornar mais competitivo. Então vale a pena. Vale a pena. Dá um pouco de trabalho eventualmente no começo, dá. De todos esses mecanismos... Mas o que não dá trabalho? Né? De todos esses mecanismos, sem dúvida nenhuma, a lei do bem é o menos burocrático, né? É o que tem menos obrigação acessória. Rigorosamente, qual é a grande obrigação acessória da lei do bem? Entregar um formulário para o governo bem feito. Lei da informática já tem outras exigências, programa Mover, a parte de captação de recursos e ainda um dado aí que é interessante, que eu dei uma parte da mensagem, assim, daquelas quase 4 mil empresas que utilizaram em 2023, elas tiveram um benefício perto de 10 bilhões. É muita coisa. 10 bilhões. Quando a gente faz essa divisão, dá aí praticamente 2,5 milhões de reais de ganho de caixa. Então, na média, as empresas que utilizam aí a lei do bem, utilizaram, né, em 2023, elas tiveram um ganho de caixa na média de 2,5 milhões. Lógico, a gente tem, inclusive na carteira, empresas que economizaram, sei lá, 200, 300 mil reais, 400 mil reais, e já vale a pena fazer o trabalho por esse montante, e empresas que tomaram quase 100 milhões num único ano. Mas isso é proporcional ao quanto a empresa investe, né, em pesquisa, desenvolvimento e inovação, e também ela tem que ter essa carga toda de impostos a pagar para poder fazer essa redução. Né? E para saber tudo isso, como a gente encontra vocês? Aí a gente está aí nas redes sociais, tem o nosso site, a gente tem um portal específico da Lei do Bem, que Qual que é? leidobem.com.br. Mais fácil do que isso não tem como, né? leidobem.com.br. E a gestiona.com.br. E aí a gestiona.com.br, mas jogou gestiona, já vai achar. A gente teve lá atrás um pequeno probleminha com o pessoal da Telefônica, né? Porque eles queriam nossa marca
e a gente não tinha interesse nenhum em comercializar a nossa marca. E aí eles colocaram um Tzinho na frente, assim, de Telefônica, T-Gestiona, né? Mas é outro setor, né? Então, normalmente, se você jogar Gestiona, Já vai estar você vai encontrar a gente e vai ser um grande prazer aí a gente poder entender o contexto das empresas e orientar, ajudar, e se for o caso, né? Não necessariamente a gente, para fazer diagnóstico, para fazer uma avaliação, isso nunca teve e nunca terá custo nenhum, né? Então, é um prazer. A gente atende empresas aí de todos os portes, de todas as regiões. Então, a nossa ideia, entre outras coisas, é disseminar aí os mecanismos, né? E isso é benéfico para todo mundo, até para o próprio governo, que num primeiro momento fala assim, pô, mais empresas significa mais isenção. Não, mas essas empresas lá na frente vão crescer, vão gerar emprego, vão pagar mais impostos diretos e indiretos, e isso tudo ajuda o país a se desenvolver, também. A crescer, né? Então, sensacional, Triste que o tempo é pequeno, cara, porque tem muito para falar ainda, mas eu vou chamar você outras vezes aqui, porque sempre tem conteúdo pra caramba. E quem quiser conhecer mais sobre a Gestiona, também pode entrar no Grupo Alliance, no site do Grupo Alliance, www.grupoalliance.com.br. E também curtir nossas redes sociais, que sempre vai ter informações sobre a Gestiona lá, gente. Muito obrigado, Sidney, mais uma vez. E até a próxima, que você vai vir sim, porque tem muito tema ainda que a gente ficou até pela metade, eu acho. E um último recado, falando aí especificamente dos incentivos aí da Lei do Bem, Lei da Informática também, Mover, enfim. O governo, semana passada, teve o lançamento lá em Brasília do formulário da Lei do Bem, né? Que é o formulário obrigatório, semelhante à entrega da declaração de imposto de renda. Normalmente, esse prazo de entrega é até 31/7. Então, normalmente, o Ministério abre o formulário no começo de maio. Então, as empresas têm ali em torno de 3 meses ali para entregar as informações referentes ao ano passado. Então, o incentivo fiscal sempre vai pedir as informações do ano passado, do ano anterior, né? E eles fizeram uma série de alterações, estão fazendo ainda, porque o formulário ainda não está disponível, mas segundo tá informando lá, e a gente também, nos nossos contatos aí, a gente soube, será aberto nos próximos dias. Mas a boa notícia aí é que o governo estendeu o prazo de 31/7 para 30/9. Então, 30 de setembro. Então, nós temos um prazo ainda aí, e as empresas que se enquadrem aí especificamente aí na Lei do Bem, ou seja, empresas no lucro real, que tiveram lucro fiscal ano passado e que investiram em algum projeto de caráter aí de pesquisa e desenvolvimento, visando inovação tecnológica, ainda é possível aproveitar um incentivo do ano passado, que fica aí entre 20% e 27% do investimento realizado. Então, um recurso aí que está à disposição, e esse é o mais fácil de todos, o menos burocrático aí de se conseguir, né? E é isso, a gente fica aí à disposição. Agradeço mais uma vez aí ao Paulo, ao iTech, né, que disponibiliza o espaço, e ao Alliance de maneira geral por promover. E a gente está aí à disposição e podemos depois marcar outros aí, aprofundar os temas. Vamos fazer um material sobre isso que vai estar no blog do Grupo Alliance também, esse material sobre essa prorrogação. Que eu gostei dessa matéria. Maravilha, então. Muito obrigado. Então, até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.